Fala, meu povo bonito de Deus, tudo bem com vocês? E aí, galera? Seguinte, tô gravando umas questõezinhas do Enem para ajudar, né, esse pessoal aí, concurseiro, que tá caindo dentro, né, tentando, né, essa vaga. Então, se esse é o seu caso, seja bem-vindo ao meu canal, professor Célio Barros, e eu quero te ajudar nessa empreitada. Então, vamos lá? Vamos começar pela primeira? Então, vamos embora. Bom, questãozinha de 2023, prova cinza, tá? PPL, então se você quiser baixar lá no site do INEP para dar uma olhadinha depois, dá uma olhada na questão 117, que é essa aqui, ó. Lâmpadas incandescentes são constituídas de um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com um gás a baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências quando submetidas à mesma tensão elétrica. Então, ó, geralmente quando eu resolvo uma questão, eu já vou separando as informações que eu considero mais importantes, principalmente porque eu já resolvi muitas questões, então eu já tenho essa experiência de olhar e saber, né, quais informações são essenciais. Você que já resolve muitas também pode fazer isso. Então, ó, potências diferentes, para mim é interessante, e quando submetidas à mesma tensão elétrica. Ou seja, eu sei que a tensão, a diferença de potencial, ela não vai ser modificada ao longo da questão, mas que as potências podem sim ser diferentes, beleza? Um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça maior brilho. Para isso, deverá selecionar aquela que possui um filamento mais. Eu tô olhando aqui, né, e tô vendo que tem curto e comprido, né, galera? Então, ó, já sei que eu vou ter que olhar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa, olha, o Enem, galera, ele sempre cobra lâmpadas, tá? Lâmpadas é uma coisa mais comum no Enem que tem em questão de eletrodinâmica, é lâmpada. E aí, o que que você tem aí de dica, professor, sobre lâmpada? Vamos lá, tem mais dicas interessantes. Cara, a lâmpada, antes de tudo, ela é um resistor, tá? Ela atua como um resistor. Geralmente no circuito elétrico, né? Todas as questõezinhas que a gente analisar aí do Enem, a gente vai ver que essa lâmpada atua como um resistor. O que que é, professor, na verdade, esse resistor? Ele converte energia elétrica em energia térmica, tá? Então ele participa de um efeito que a gente chama de efeito Joule. Nesse processo, pelo menos dessa lâmpada incandescente, quando ele faz essa conversão, esse filamento de tungstênio, né, que ele converte em energia térmica, ele começa a ficar incandescente, ele brilha, tá? Eu vou pegar o desenhozinho aqui que eu separei para vocês de uma lâmpada desse tipo. E aí você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá? Aqui, pronto. Olha aí, essa lâmpada aqui, ó, bulbo de vidro, e o filamento de tungstênio que você pode olhar aí na tela, né? Que está incandescente, tá bom? É exatamente essa situação. Aí você vai falar, tá, professor, entendi, mas e aí? O que que eu posso fazer nessa questão? Como é que ela vai ter maior brilho? Então, galera, em geral, para ter maior brilho, a gente tem dois fatores aí. Então, eu queria que você anotasse eles, tá? Então, ó, vamos lá. Ó, maior brilho para questõezinhas aí nossas, né? Significa duas coisas. Uma, ou ele vai ter maior corrente elétrica, tá? Anota aí, maior corrente, ou ele vai ter maior potência. Interessante. Ele falou de potência, né, professor? Falou. Então, é por aí que a gente vai caminhar, tá? Pode ser por maior corrente também, professor? Pode, também não tem problema não. Mas eu vou pelo caminho da potência, por quê? Porque nessa questão, essencialmente, ele comentou para mim sobre a questão da potência, do potencial elétrico e da resistência. Aí eu lembrei de uma fórmula que a gente usa em potências dissipadas, que são essas situações de conversão de energia elétrica para energia térmica. E a gente tem a potência como sendo o ao quadrado sobre R, beleza? Então, né, aí ó, é o quadrado, né, da diferença de potencial dividido pela resistência elétrica, tá bom? E aí pensei no seguinte, falei, olha, se eu tô certo, para ter maior brilho, o cara tem que ter maior potência, certo, professor? Certo, isso aí. Então, para aumentar a potência, como ele é inversamente proporcional, né? Ali, ó, a minha resistência, eu tenho que diminuir a minha resistência, beleza? Então, o cara que tem uma resistência menor,
ele vai ter uma maior potência. Até porque se ele resiste menos, vai passar mais corrente elétrica por ele, obviamente, então ele vai ter essa potência elevada, tá bom? Então esse é o primeiro caminho. Aí você vai perguntar assim, tá, legal, entendi, mas como é que eu vou saber se o filamento ele é curto, saber se o filamento é longo? Então, aí a gente usa, galera, nesse caso, a segunda lei de Ohm, tá? Para matar essa questão. Que é uma coisinha interessante, né? Que o Enem também gosta muito, né? De primeira e segunda lei de Ohm. Então, essencialmente, a segunda, ela vai servir para a gente nesse caso. Que ela fala que o R é igual ao ρ, que é a resistividade, o L sobre a área, beleza? Então é esse caminho aí. E aí eu vou olhar o seguinte aqui nessa questão. Eu vou olhar que o R, galera, ele tá. Opa, já ia botar elevado, né? Mas ele tá. Opa, meu tablet resolveu criar vida própria aqui. Ele deve ter ativado sozinho. O R, no caso, é menor, né? E o L, no caso, também, galera, porque eles são diretamente proporcionais, entendeu? Então, quando eu tenho um menor comprimento, eu tenho uma menor resistência. Porque se eu tivesse um fio com um comprimento muito grande, né, um filamento muito grande, muito comprido, eu teria uma maior resistência. O elétron teria que vencer todos esses componentes, né, do material para poder oferecer esse brilho. Então, o filamento mais curto para a gente é o mais interessante. E eu tenho aí a letra a letra C e a letra D, galera. Então, tem três opções aí possíveis. Você vai falar, tá bom, mas e aí, prof, qual é a correta? Vamos dar uma olhada. Então, ó, o filamento curto da letra A que ele fala, ele tem a menor resistência para a gente. Bacana, combinou, né? Certinho. Bateu com o que a gente está vendo ali na segunda lei. Agora, ó, a C, filamento curto, pois ele terá menor resistividade. Não, pessoal, resistividade, na verdade, no filamento de tungstênio, seja ele comprido ou longo, né, não vai alterar em nada, né? Ele pode ser, aliás, né, curto, perdão, né, curto ou longo, ele não vai alterar em nada. No D, né, que ele fala que é curto também, ele fala que ele teria menor corrente elétrica. Contrariou minha ideia, por quê? Menor corrente elétrica, menor brilho, né? Então não teria sentido nenhum. Então, obviamente, só pode ser a letra A de alegria. Beleza? Isso aí, espero que você tenha gostado, entendido essa questão, né? Expliquei devagarinho aí, né? Gastei até um pouquinho mais de tempo, mas eu espero que tenha servido para você entender, tá bom? Grande abraço, meu povo, bom estudo para vocês aí. Tchau, tchau.